paz do Senhor, povo de Deus. É com grande alegria que estamos aqui novamente, com a graça de Deus. E hoje nós vamos estar então dando continuidade ao nosso estudo da semana passada. Eu quero saudar nossos irmãos, todos que nos acompanham, dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço aos nossos irmãos da Atalaia do Reino, pastora Amara, minha irmã, pastor Ricardo. Que Deus abençoe grandemente vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o encontro com Deus nessa semana, né? Os jovens que estarão participando, nos alegramos muito, muito com e por vocês, amém, queridos? Então hoje nós vamos estar dando continuidade, né? Nós vimos a semana passada como que o inimigo nos ataca na mente, né? Ataca a nossa alma. E agora nós vamos ver como que o inimigo ataca as nossas emoções e o nosso entusiasmo para nos tirar da verdade de Deus e de uma vida no Espírito. E nós vemos como muitas pessoas têm entrado por esse caminho, por caminhos errados, hein, queridos? Então eu quero estar orando contigo nesse momento. Querido Deus, nós pedimos, Senhor, nesse momento que o Senhor venha, Deus, estar, Senhor, conosco, Senhor, e que o Senhor esteja, Senhor, nos ocultando de toda a face do mal, Senhor, esteja guardando as nossas vidas, nossas famílias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, que o inimigo não saiba nem mesmo a nossa localização nesse momento, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, esteja nos conduzindo, Senhor, Deus, e preparando, Deus, o solo, Senhor, a terra, Senhor, de cada coração para receber essa palavra, Tua palavra que é vida, que cura, que liberta, que nos muda de lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito grande o número de pessoas que confundem entusiasmo com espiritualidade. E isso acontece porque Satanás, ele manipula de uma forma tal as emoções do ser humano que ele se deixa levar pelo que ele vê e pelo que ele sente. E para que você possa então entender as investidas de Satanás na alma do homem, nós vamos ver um caso na Bíblia. Nós vamos ver então o que aconteceu com o profeta Elias. Amém, queridos? Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, alguns versículos, tá, amados? Para que depois a gente possa ir discorrendo e você possa entender do que nós estamos falando. Amém? 1 Reis 19, vamos ler dos versos 2 ao 10. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Ali parou-se, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias deitou-se debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel
quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse... Tá, queridos, o 10, vamos ler o 14 agora, pra gente andar um pouquinho mais rápido, né? O Senhor perguntou, né? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vê que ele vai repetir a mesma coisa. Eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança, tal. E ele fala, e só eu, e sobrou só eu. Nós vamos ver em outra versão, eu vou ler depois, tá? Ele chama muita atenção para ele, dizendo que é só ele, né? Então, aí o Senhor diz, vamos ler até aqui, depois a gente continua conforme nós vamos caminhando aqui. Amém, amados? Então, queridos, nós vemos aqui Elias dizendo, chega, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Nós vemos ele aqui, né, nessa outra versão que eu li, falando que ele se deitou, né, sentou-se debaixo de uma árvore, mas é um zimbro, né, e ele pediu ali para si a morte. Agora eu pergunto para você, será que esse é o mesmo Elias que chamou fogo do céu no Monte Carmelo? Será, queridos? Seria esse o mesmo Elias que orou por chuva? Nós vamos ver lá em 1 Reis 18, não vamos ler o texto. Mas será que foi esse, queridos, que matou todos os profetas? 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que comiam à mesa de Jezabel. Sim, é o mesmo homem. É o mesmo homem que matou todos esses profetas e é o mesmo homem que orou por chuva. É o mesmo homem de fé e oração, mas o que aconteceu com ele, meus queridos? Pelo que você vê, ele não era um servo de Deus relaxado, ele era um servo zeloso, que amava a Deus. Mas o que aconteceu com ele então? Fez com que ele olhasse para si, para o seu grande zelo. Ele diz, só eu sou fiel, só eu fiquei, só eu sou fiel. Então nós vemos que Satanás ali agiu rapidamente contra Elias após o grande triunfo no Monte Carmelo. Afinal, ele ameaçava o esquema das trevas, queridos. Então Satanás precisava removê-lo para que ele não viesse atrapalhar seus planos. Os passos dados por Satanás. Veja só, primeiro, ele fez com que Elias valorizasse muito, além da conta, o seu próprio zelo, a sua própria importância. Satanás fez com que Elias se sentisse só e o único fiel, e nós vamos ver que não é verdade, que não era somente ele que restou de fiel a Deus. E Satanás ameaçou ele através de Jezabel, levando ele a sentir medo, pavor da morte, né, da perseguição, né, para matá-lo. Satanás pressionou ele no sentido dele providenciar, nós vamos ler depois nos próximos versículos, o seu próprio caminho, né, a sua própria salvação. O que Deus chama, lá no versículo 15 nós vamos ler, Deus chama de teu caminho. Deus fala para ele, volta pelo teu caminho, nós vamos ver depois, né, ou seja, a fuga. E Satanás induziu ele a eliminar-se, né, a eliminar a si mesmo, né, e ele pediu para si a morte, né, nós vimos isso aqui no texto, né. Então nós vemos ali, ó, o orgulho, né, a solidão, medo, direção própria e a morte, ou seja, um desânimo total, um desânimo fatal, né, queridos. E esse realmente é um quadro triste, né? Porque nós vemos que culminou com a substituição de Elias por Eliseu. Mas será que Deus deixou Elias lutar sozinho contra esses ataques malignos? Não, de forma alguma, queridos, de forma alguma. Vamos ver que Deus fez de tudo para reconduzir o profeta de volta ao lugar da bênção, ao lugar da obediência. Deus é Pai, Deus é amor, queridos. Deus nos ama, Ele tem o melhor, Ele deseja sempre o melhor para nós. Os seus planos são de bênção, de paz, aleluia, amém? Então, aqui
Eu quero ler novamente com você os versos 5 e 7. Deitando-se, nessa outra versão, debaixo do zimbro, ele dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que ali então estavam aqueles alimentos, né, uma botija de água. Ele comeu e voltou a se deitar, queridos. E o anjo do Senhor veio uma segunda vez, presta atenção, tocou e disse a ele: levanta-te e come, porque demasiado longe te será a viagem. Queridos, quando Satanás ataca fortemente uma pessoa assim, saiba, tenha certeza que os anjos do Senhor estão ali prontos para ministrar para essa pessoa, como aconteceu lá em Mateus 4:11, né? Depois que Jesus saiu das águas, ele foi levado ao deserto pelo Espírito, foi tentado, né? Mas depois das tentações, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia. Então, querido, nós vemos que Deus, ele estava atento a tudo que se passava com Elias, mas Deus não ia obrigá-lo a continuar, né, no ministério, não ia obrigá-lo a continuar na batalha, né, queridos? Nós vemos então que Deus enviou o anjo para ministrar a Elias. E com esse alimento, então, ele caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, que é o monte de Deus, né? E nós vemos que quando Elias, então, chega ali, ele entra na caverna, né? E nós vamos ver, então, que Deus mostra a ele que ele estava no caminho errado. Elias, ele sofreu muito na área, no campo emocional. Pois que mesmo sendo ministrado pelos anjos e ouvindo novamente a voz de Deus quando ele chegou ali, né, nesse monte, ele continua chorando a solidão desse. Ele responde para Deus: Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. Olha só, então ali em seguida diz que houve aquela tremenda manifestação, né, dos elementos, fogo, vento, terremoto, né, e ainda um sussurro calmo e suave, ou então uma brisa suave. Eu não sei como está na tua Bíblia, né, um ciclo tranquilo e suave, mas Elias continuou o mesmo. Olha no verso 14 o que ele diz. Senhor, no verso 14 ele vai repetir a mesma coisa para Deus, queridos. O mesmo que ele falou aqui no verso 10, ele vai repetir no verso 14. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Queridos, não havia outro recurso para Deus senão substituí-lo, porque Elias entrou no seu próprio caminho. Nós vemos aqui em 1 Reis, no capítulo 19 que nós estamos lendo, né, versos 15 e 16, olha lá, que nós não lemos no início, olha lá. Então o Senhor lhe disse, no verso 14 ele repete novamente aquilo para Deus, né, e no verso 15 olha o que Deus diz. Então o Senhor lhe disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. Quer dizer, ainda tinha coisas para Elias fazer, ele precisava fazer. Ia voltar pelo caminho dele. Talvez não era aquele que Deus tinha preparado, porque esse aqui era o caminho de Elias. E a Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel. Agora presta atenção. Ungirás a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha só, queridos. E ainda quero que você acompanhe agora o verso 18. Todavia, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então não era só ele que havia ficado fiel a Deus. Havia 7.000 pessoas que não haviam se dobrado a Baal e nem beijado a ele. Quer dizer, não haviam adorado a Baal. Amém, amados? Então, queridos, ainda que ele continuasse com a capacidade de ouvir a voz de Deus,
Era o final de Elias como profeta. E depois então que ele ungiu a Eliseu como profeta em seu lugar, Deus o levou. Então, queridos, nós precisamos vigiar a nossa área emocional, porque Satanás derruba o homem através dessa área. Essa tática que Satanás usou contra Elias continua sendo usada ainda hoje. Contra você, contra os filhos de Deus, contra a igreja do Senhor. Muitas pessoas que a gente entra em contato, eles dizem: pastora, pastores, orem por nós, eu não sei o que está acontecendo, e nos relatam o problema, né? E o que nós respondemos? Você acha que Satanás fica satisfeito quando você procura andar na verdade, querido? Não, isso irrita Satanás. Porque você, como filho de Deus, atuante, instrumento de Deus nessa terra para que o reino dele se estabeleça, você está ameaçando o reino das trevas. Você está ameaçando o reino de Satanás. E ele tem de fazer de tudo para neutralizar você. Quando nós falamos de manter a alma sob o controle do Espírito, queridos, é disso que nós estamos falando. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5. Ele diz: tenham cuidado, dos versos 15 ao 18, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! E como, queridos, que você se enche do Espírito? Orando no Espírito, meditando na palavra de Deus, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:13, ele diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Nós vemos, queridos, aquilo que aconteceu com Elias e como Deus fez de tudo para cuidar dele, para fortalecer ele, para fazê-lo entender, para que ele viesse a pensar corretamente. E nós vemos que o maior problema de Elias foi que ele se isolou dos demais, né? E por isso Satanás conseguiu espaço ali para derrubá-lo. Quando Deus enviou o anjo ali a Elias, né, para preparar a mesa ali para Elias ali no deserto, Deus estava mostrando a Elias que Deus não o abandonara, que por nenhum momento ele estava só, nenhum momento Deus havia deixado, nenhum momento sequer Deus havia deixado de cuidar dele. Olha como nosso Deus é tremendo. Infelizmente Elias permaneceu naquele engano em que se encontrava a alma dele. Então nós vemos o perigo, queridos, de dar atenção à nossa alma, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. E é um ponto aqui que nós precisamos levar e vigiar muito, que é o nosso entusiasmo, que é o mal que aflige o ser humano e faz com que ele venha querer andar também em seu próprio caminho, que não é o caminho, não é aquilo que Deus tem planejado para ele. Em Provérbios 14:12, a palavra diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Viver no reino de Deus, queridos, tem que ser segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, busque sempre a direção do Senhor. Não vá fazer as coisas pela sua vontade, pela sua emoção, pelo seu entusiasmo, pelos seus pensamentos. Não vá andar no teu próprio caminho. Amém? Queridos, para servir a Deus, nós temos que andar e fazer como Ele diz. A vontade de Deus em nossas vidas se expressa através do Espírito Santo, da direção dEle, jamais pelos nossos próprios desígnios. E os apóstolos, eles descobriram isso quando eles iniciaram as suas viagens missionárias segundo
próprio plano deles, né? Em Atos 16 diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Olha que lindo, queridos. Jesus não permitiu, não era isso que ele tinha para eles, né? Era esse o plano. Mesmo, queridos, que aquilo que você se propõe fazer às vezes seja algo razoável, algo maravilhoso aos seus próprios olhos, ao seu próprio entendimento, talvez não seja aquilo que Deus quer para você naquele momento, entende? Nós precisamos abrir caminho em nosso coração para que o Espírito Santo venha nos mostrar o que Deus tem para nós. Essa é a única maneira de andar segundo a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos nos lembrar que há um tempo certo para todas as coisas, o tempo de Deus em nossas vidas, amém? O Salmo 119, 133 diz: firma os meus passos na tua palavra, aleluia. Queridos, fazer as coisas sem a direção do Espírito Santo de Deus só vai levar à frustração. Isso é certo. Quando o rei Davi colocou a arca do Senhor no carro novo, ele foi, nós vamos ver aqui, eu vou ler um pequeno versículo aqui, pequeno texto, que ele foi levado por entusiasmo. A palavra de Deus diz assim: eles levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-o da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzai, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. É 1 Crônica 13, tá? Dos versos 7 a 10. Não é necessário, queridos, nós entrarmos em maiores detalhes sobre isso que aconteceu, sobre esse caso no momento, né? Basta nós entendermos aqui que se Davi não se tivesse deixado levar cegamente pelo seu entusiasmo, não teria acontecido aquele desastre. Davi, ele não esperou que Deus falasse como se deveria transportar a Arca da Aliança, a arca com a presença de Deus. Ele ele não buscou essa direção de Deus. Ele foi levado pelo entusiasmo. E há muitos problemas, queridos, criados simplesmente porque as pessoas agem por seus próprios impulsos, por entusiasmo. Nós podemos ver isso ao longo de toda a Bíblia. Esse problema surge quando nós vivemos no âmbito da nossa alma. Então nós damos a chance de Satanás nos enganar, levando-nos a agir por nossa própria conta, entende? E pouco importa o método que Satanás usa aqui, como no caso de Elias, ou seja, através do sucesso, do orgulho, né, ou do entusiasmo, ou do raciocínio lógico, né? Quando você acha razoável, não, eu preciso fazer isso por causa disso, porque Deus, porque a obra de Deus, não é verdade? Ou seja, através dos nossos planos e projetos pessoais que não tem a direção, que não tem o aval de Deus. É isso que vai acontecer. Frustração, desânimo. O resultado é sempre o mesmo: frustração, derrota e fracasso. Nós precisamos, querido, manter no nosso espírito a total dependência de Deus. Aprender a viver segundo, a pensar e viver segundo o que Deus tem estabelecido para nós. Nós vemos procedimento de um homem de Deus, segundo o coração de Deus, dele também ter agido por conta própria, e que mostra assim claramente os desígnios de Satanás na área da alma dele, que é o caso de Davi naquele episódio do censo de Israel. Eu vou ler, acho que alguns versículos aqui, só para a gente não ficar muito aéreo aqui, né? Mas eu quero começar lendo para você 1 Crônicas 21, verso 1, que deixa bem claro aqui, bem claro, como Satanás induziu, levou Davi a pecar. Olha só.
Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, queridos, é claro, e depois pela resposta que Joabe também dá a Davi, nós temos bem claro que Davi sabia que ele não deveria fazer aquilo, que não era do agrado de Deus. E nós vemos que Joabe então deu a Davi o resultado da numeração do povo, né? E isso tudo desagradou muito a Deus, pelo que Deus então feriu Israel, né? Mas no final o Espírito de Deus, né, leva Davi a reconhecer, e ele diz: gravemente pequei em fazer tal coisa, agora porém peço, te tira a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, né, queridos? Então, nós vemos claramente aqui no verso 1 que Satanás incitou Davi, né? Satanás incitou Davi a numerar Israel. Isso está bem claro ali, tá, queridos? Então, nós vemos assim que Satanás fez muita pressão ali na área do orgulho da alma, mandando ele fazer algo que não agradava a Deus, que não agradou a Deus. Porque a conta que Deus havia feito desde a promessa a Abraão era como as estrelas do céu em multidão. Nós vemos isso lá em Deuteronômio 10, né, em Deuteronômio 28 também, né? Então, né, pela resposta que você vê ali de Joabe a respeito do propósito de Davi de enumerar Israel, nós vemos que Davi entendia que o modo de Deus contar Israel não era aquele ali, e que aquilo ali não era algo que ele já sabia que Deus não queria que fizesse. Entende, querido? É triste ver, queridos, como que o orgulho pode cegar um homem de Deus, tornando ele sem entendimento das coisas de Deus. E todos nós devemos vigiar continuamente para que isso não aconteça conosco. Amém, queridos? Nós devemos entender que tudo que nós fizermos, todos os nossos propósitos, todas as nossas ações vão acarretar, vai ter uma consequência. E essa consequência pode ser desastrosa. E nenhum de nós, queridos, por mais fiéis que sejamos, estamos isentos dos ataques do inimigo. Entende? Satanás, ele sempre vai fazer de tudo para confundir a nossa fé e a nossa obediência. É isso que eu quero que você entenda, amém, amados? Por essa razão, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, conservar para Ele só, em tudo que você fizer. Entendeu, queridos? E o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja tudo que nós fizermos tem que estar conservado para Deus. Amém? A palavra íntegro aqui, queridos, sejam conservados íntegros, significa repleto de toda graça. Aleluia. Amém? Então, queridos, se você está cansado, se sentindo desanimado, triste, abatido, derrotado, com aquela vontade de gritar, de chorar, e você sente que você não tem voz, não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você gritar, porque você diz: ninguém vai me ajudar. Eu quero dizer para você que Jesus, em Mateus 11, ele diz: vinde a mim. Ele diz para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Essa palavra para você, para o teu coração. Deus não te desampara, Ele não te abandona um momento sequer. Nos momentos de maior aflição, os anjos do Senhor estão ministrando na tua vida. Que Deus, queridos, nos conserve nessa integridade. Nos conserve na sua abundante graça, de tal modo que nós não nos desgastemos em nossas muitas lutas intermináveis da nossa alma.
mas que nós possamos realmente andar ligados, como Jesus fala ainda aqui em Mateus 11, ligados a Ele no mesmo jugo, ligados ao Senhor Jesus no mesmo jugo, a mesma canga, com o mesmo andar, o mesmo compasso, o mesmo caminhar. E então nós podemos realmente, queridos, desfrutar do verdadeiro descanso para as nossas almas. Aleluia! Você compreende isso? O verdadeiro descanso que Ele nos oferece, a verdadeira paz, o verdadeiro refrigério, querido, é só, queridos, é somente através desse caminhar com Jesus, desse ouvir a voz de Deus, de orar, de meditar na palavra, ouvir a voz dEle, caminhar com Ele, em intimidade com Ele. Aleluia! Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que você venha vigiar a tua alma, teus pensamentos, teu intelecto, teu raciocínio, as tuas emoções. Amém, queridos? Tudo tem que estar alinhado com o coração de Deus, direcionados pelo Senhor, todos os nossos atos, tudo aquilo que nós formos fazer. Amém? Para que Satanás não venha encontrar espaço e te enganar sutilmente, confundindo a sua fé e obediência, operando na sua vida como os casos que nós vimos, que nós citamos aqui, que nós lemos, né? E muitos casos que permeiam a palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor guarde, blinde, oculte a sua vida, a sua família de toda a face do mal e que você possa andar em obediência, em direção, andando na luz de Deus, naquilo que o Senhor tem, nos planos e propósitos determinados para a sua vida, em nome de Jesus.